Hoje nós vamos falar sobre processos alternativos de geração de renda a partir de um processo de produção com base agroecológica. Para se pensar qualquer modelo, qualquer processo de geração de renda a partir de um processo produtivo, é importante sempre você entender como funciona a cadeia produtiva desse produto que você escolhe para fazer parte do seu empreendimento. Você tem que entender a parte de insumos, quais são os insumos que ele precisa para ser produzido, como conseguir, como comprar, como adquirir esses insumos que vai ser necessário para que você possa dinamizar a sua produção, porque sem eles realmente você não conseguiria produzir. No caso de uma produção agroecológica, basicamente os insumos são a terra, os adubos, as sementes e mudas. E no caso específico aqui dos quintais produtivos, a questão dos vasos também, os recipientes onde vão ser plantados. A outra parte que você precisa entender é a parte de produção. Como isso funciona, como você vai produzir, o tempo de maturação de cada produto. Você plantou lá a semente, ele vai chegar num determinado tamanho até o ponto de colheita, E a outra questão que você precisa entender, que é a última etapa da cadeia produtiva, é a parte de distribuição ou comercialização. Que é importante você entender como se comporta esse mercado, observando o que já acontece. No caso aqui de Recife, por exemplo, nós temos em funcionamento 65 feiras distribuídas pela cidade, feiras que trabalham com produtos orgânicos, e é sempre bom observar que tipo de produto se comercializa lá, quais são os preços que são praticados, e tentar entender um pouco o perfil do consumidor que procura essas feiras para consumir. O modelo que nós vamos apresentar aqui, ele tem como base a ideia partindo do princípio dessa experiência dos quintais produtivos aqui em Recife. Essa experiência dos quintais produtivos, ela acontece no bairro de Coqueiral, que é um bairro localizado na periferia oeste da cidade do Recife, mais precisamente na região política administrativa 5.3. E é uma comunidade com alto grau de vulnerabilidade social, e nessa atuação nós selecionamos 11 famílias para fazer parte desse processo. E assim, a grande dificuldade que nós encontramos é justamente a falta de terreno, mas como uma alternativa de produção, conseguimos um determinado resultado em função do plantio em vasos e em recipientes, que está substituindo justamente a área disponível. Então, com isso, a partir dessa convivência, desse período de trabalho com essa realidade, é que eu vou apresentar aqui algumas alternativas de geração de renda, considerando esse modelo e essa realidade que a gente, para efeito de análise, a gente precisa considerar o que seria viável para esse tipo de estar trabalhando, de produção, de processo identificado nessa ação dos quintais produtivos aqui no bairro de Coqueiral. A gente pode considerar como uma alternativa de produção o seguinte mix de produtos. A ideia é se trabalhar com hortaliças, com plantas ornamentais, ervas aromáticas e medicinais, e também um processo de produção de vasos, os vasos que acondicionam essas plantas. Por que a escolha desses produtos? Primeiro que nesse conjunto
de produtos, você tem a possibilidade de produzir ele mesmo com a deficiência de espaços, não é? E você consegue ter aí uma variação de processo de produção que você vai ter, por exemplo, ervas aromáticas que você pode plantar e fazer um processamento delas. Você tem as plantas ornamentais, né, que tem um ciclo, vamos dizer assim, um ciclo de produção menor do que muitas hortaliças, porque você consegue vender e comercializar essas plantas ornamentais, ela num ciclo de vida muito jovem ainda, diferentemente de algumas hortaliças que ela precisa realmente estar no ponto de colheita para você vendê-las, né? Uma outra linha de produto que pode ser trabalhada é essa questão das ervas aromáticas, né? As ervas aromáticas como manjericão, alecrim, né? Hortelã, que são ervas aromáticas que elas servem tanto para o uso fitoterápico, o uso medicinal, como também serve para o uso na culinária. Então isso também está se tendo uma grande procura e você sempre encontra nesses espaços de comercialização de produtos agroecológicos, você encontra também esse tipo de produto, tanto na forma in natura, como na forma de processados, não é? Ela seca, né? Ela desidratada, para você fazer ou fazer chá ou usar no tempero, né? Como ela também misturada com outras coisas, com azeite ou com algum outro tipo de um mix de ervas, né? Para formar um tempero. Então você tem aí uma excelente alternativa que se encaixaria perfeitamente, né, para esse processo de geração de renda a partir de um modelo de produção agroecológico. Uma outra alternativa que se enquadra nisso, mesmo estando fora da linha de uma produção agroecológica, mas ele se apresenta como um produto complementar, é a produção de vasos, né? Você consegue, com uma estrutura muito pequena, produzir vasos, ou até mesmo você já adquirir um vaso pronto e trabalhar ele artesanalmente para agregar valor a ele. No processo de comercialização, ou seja, no ponto de venda, lá na ponta, onde é que você vai vender isso, vai comercializar isso? O que se percebe nesse tipo de público que consome o produto orgânico é que, antes de tudo, é criada uma relação direta entre quem produz e quem compra, né? Porque tem que haver também uma relação de confiança. Porque o consumidor, quando vai adquirir um produto orgânico, ele tem que se sentir seguro que, de fato, aquele produto que ele está consumindo, ele passou por um processo, né, que não levou não foi adicionado nenhum tipo de veneno, ou seja, nenhum tipo de adubo químico, nenhum processo que venha a modificar a condição natural desse produto. Pensando num processo baseado no que a gente está vivendo aqui em Coqueiral, eu poderia lhe dizer que se apresenta 3 ambientes que eu acredito que a gente consiga comercializar de uma forma muito boa. Primeiro, seria na própria residência do produtor, porque seria uma produção pequena, ele tem uma relação comunitária, porque geralmente o nosso público ele vive em comunidade, né? A comunidade de periferia, as pessoas vivem em ambientes muito próximos, né? Então ele teria ali já um ambiente que ele poderia comercializar esse produto direto na sua residência, diminuindo assim custo de transporte, né? E criando uma rede de clientes ali muito próximo dele. Uma outra alternativa seria se inserir nessas feiras já existentes, ou até mesmo criar uma nova feira, né? A partir de um processo de organização de um empreendimento coletivo, e aí você construiria essa possibilidade das feiras. Pensando nessa
configuração de feiras, onde essas feiras acontecem, os locais onde elas acontecem. Aqui em Recife, elas acontecem, vamos dizer, em 3 ambientes que a gente pode tipificar esses ambientes. O primeiro são instituições públicas, a prefeitura, no hall da prefeitura, no espaço. Eles fazem aquela feira muito voltada para os funcionários daquele órgão. Aí você tem alguns órgãos públicos que recebem, né, essas feiras e muito voltada para o atendimento daqueles funcionários daquele órgão, né, daquela instituição pública. Um outro ambiente que se dá também a existência de feiras são condomínios. Há uma relação de negociação com o condomínio e aquela feira, em determinado período do mês, ela acontece ali naquele ambiente de um condomínio fechado, né? Isso também é uma alternativa e que acontece aqui no município, né? Dessas 65 feiras, algumas delas acontecem nesse formato. E o outro é o formato tradicional, baseado no espaço público mesmo, a ocupação da rua, com uma barraquinha, naquele formato bem tradicional, né? Uma coisa que eu observei e que me parece ser uma excelente alternativa de comercialização são ambientes da igreja, que eles, na verdade, não são utilizados com esse propósito, né? Mas bem que poderiam ser utilizados. Por que eu estou falando isso? Porque como o produto agroecológico ele tem em sua essência, no processo de comercialização, também uma relação pessoal, né? Então, em ambientes onde você tem a convivência comunitária e a convivência de pessoas, né, irmanadas, como é um caso de um ambiente de uma igreja, o tipo de produto que você vai comercializar, essas feiras, elas caberiam bem nesse tipo de relação. E eu identifico muito claramente que as igrejas elas poderiam ser um ambiente que poderia favorecer ou estimular esse tipo de atividade com os seus irmãos e até mesmo aproveitando que alguma associação, algum tipo de grupo de pessoas no seu bairro que esteja desenvolvendo essa atividade e aproximar ele, porque eu acredito que será um ambiente onde haverá grande possibilidade de sucesso. Para finalizar, eu gostaria de dizer que esse mercado de produtos que tem essa característica da responsabilidade ambiental, né, do cuidado no modo de produzir, no cuidado do modo das relações das pessoas que fazem parte do processo produtivo, ele é um segmento extremamente em crescimento, porque a gente vê que isso é um sentimento que hoje é muito presente no mundo inteiro, essa preocupação de se ter um alimento mais saudável, produzido nas relações equilibradas, né, entre as pessoas, com relações solidárias, com relações comunitárias, né, e pensando sempre no consumo saudável e justo do ponto de vista econômico e social.